Olá, meu nome é Carla Zambaldi, eu sou psiquiatra, professora adjunta na Universidade Federal de Pernambuco. Aqui, do ponto de vista de uma psiquiatra perinatal que atende gestantes, puérperas com adoecimento mental, eu venho trazer algumas pontuações sobre as alterações hormonais, plasticidade cerebral da maternidade e sua relação com o comportamento materno e o adoecimento mental. Maternidade é uma época de intensas transformações na vida da mulher, em diversos domínios, diversas áreas. A vida da mulher se modifica na família, no seu aspecto social, no seu corpo, na sua mente, e isso também implica os seus níveis hormonais e sua estrutura e função do sistema nervoso central. Nós temos alguns hormônios que aumentam bastante na gestação, alguns outros importantíssimos para o trabalho de parto, a indução das contrações no momento do trabalho de parto, e outros indispensáveis no momento do pós-parto. Vou citar alguns, entre eles, na gestação, o estrogênio e a progesterona. Estrogênio e progesterona, como mostra aqui essa figura, aumentam cerca de 10 a 15 vezes os níveis basais ao longo dos trimestres da gestação. Eles são hormônios indispensáveis para permitir a quiescência do útero, permitindo então o útero da mulher abrigar, nutrir o feto, permitir seu crescimento. Agora, são também considerados neurohormônios. Nós temos diversos receptores no sistema nervoso central de estrogênio e progesterona. E durante a gravidez, além dessas alterações físicas no corpo da mulher, eles têm alterações em modificar estruturalmente e funcionalmente o cérebro da mulher, de regular o eixo hipotálamo, hipófise adrenal e a resposta ao estresse durante a gestação, e já preparar essa mulher no puerpério, como por exemplo aumentando o número de receptores de ocitocina. A allopregnanolona é outro hormônio, ele é derivado da progesterona, e eu cito ele aqui porque ele tem ganhado importância como recurso terapêutico nos quadros de depressão pós-parto. A allopregnanolona, ela também aumenta durante a gestação, tem alguns papéis importantes, por exemplo, inibir a liberação de ocitocina durante a gestação, deixando a ocitocina reservada para o momento do trabalho de parto e o pós-parto. Ela também é um recurso importantíssimo na regulação do estresse e na regulação da hiperativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal durante a gestação. O cortisol, ele aumenta naturalmente ao longo dos trimestres da gestação. Essa é uma figura que ilustra isso, né? O aumento dos níveis basais de cortisol ao longo da gestação e sua queda após o parto. Ao mesmo tempo que existe essa hiperativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, existem diversos recursos na gestação para conter essa hiperativação, regular essa resposta ao estresse, porque níveis elevados de cortisol durante a gestação não são bem-vindos para o desenvolvimento fetal. O parto e o trabalho de parto, nós temos uma participação muito intensa e muito importante dos hormônios. Nós temos vários hormônios participando desse momento, e temos aumento e pico de vários hormônios como estrogênio, progesterona, prostaglandina, hormônio liberador de corticotropina, relaxina e ocitocina, ajudando então nessa sinalização, né, paralela e interativa entre a mãe e o feto durante o trabalho de parto. O peptídeo importantíssimo, a grande estrela do puerpério é a ocitocina. Essa aqui é uma ilustração da fórmula da ocitocina, que é esse nonopeptídeo, né? Ele é formado de 9 aminoácidos. Ele é uma substância exclusiva dos mamíferos e tem um grande papel no nosso comportamento pró-social, permitindo a gente a viver em comunidade, a ter essa proximidade, essa sensação de afiliação nos grupos sociais. A ocitocina, ela tem um papel importantíssimo no período perinatal. Ela vai ter um papel no trabalho de parto, nas contrações uterinas, na amamentação, na injeção do leite e no comportamento materno.
Muito bem. A ocitocina, ela é produzida por dois grupos de neurônios no hipotálamo, que é o núcleo parvo celular e o magnocelular. Esse grupo de neurônios produz ocitocina, que é levado através de prolongamentos axonais para a região posterior da hipófise, da pituitária. E a pituitária libera a ocitocina para a corrente sanguínea no momento do trabalho de parto. Fazendo então com que essa ocitocina se ligue aos receptores que estão presentes ao longo de todo o corpo, mas principalmente em alguns órgãos, como o útero e as mamas, permitindo então a contração uterina durante o trabalho de parto e parto. Agora, além dessa ocitocina que é liberada pela pituitária na corrente sanguínea, nós temos prolongamentos axonais aqui dos neurônios do núcleo paraventricular e magnocelular para regiões dentro do sistema nervoso central. Esses axônios vão se ligar a diversas redes neurais em estruturas límbicas e também corticais, participando de redes muito importantes na maternidade, como a rede de empatia, rede de motivação e recompensa, a regulação emocional e o comportamento pró-social. Essa ocitocina, que funciona a nível central, ela participa das redes neurais por uma atividade neuromoduladora. Ela altera a atividade de neurônios e a atividade de outros neurotransmissores no sistema nervoso central. Essa ilustração mostra algumas regiões em que a gente tem a participação da ocitocina, como a amígdala, núcleo accumbens, estriato, córtex do cíngulo anterior e regiões do córtex pré-frontal. A ocitocina central, no puerpério, no pós-parto, ela é importantíssima no comportamento materno. Ela vai ajudar a regular o estresse, participar da rede de regulação emocional. Ela participa junto com a dopamina do circuito de motivação e recompensa, ajudando a mulher a se sentir motivada, pronta para o cuidado e, ao mesmo tempo, sensibilizada a sentir prazer nessas pistas do seu bebê e no contato com o seu bebê. Ela ajuda essa mãe a ter uma boa decodificação dos sinais e das pistas sociais, das leituras não verbais do seu bebê. Ela ajuda na rede de empatia, teoria da mente, enfim, está muito relacionado a um comportamento materno positivo. Preciso pontuar alguns aspectos da ocitocina sintética, porque ela também acaba sendo utilizada no trabalho de parto e parto. Essa ocitocina sintética ela pode ser administrada via venosa para indução de trabalho de parto, intramuscular para controles de hemorragia. Essa ocitocina, que é administrada por essas vias e chega à corrente sanguínea, existem muitas dúvidas, não temos certeza se essa ocitocina atravessa a barreira hematoencefálica. Acredita-se que seja pouco provável, tendo em vista que a ocitocina é uma molécula grande e hidrofílica. E apenas moléculas pequenas e moléculas que são lipofílicas têm mais facilidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, nem sempre essa ocitocina a nível periférico, a ocitocina presente na corrente sanguínea, tem uma correspondência da atividade da ocitocina central. Existem alguns estudos usando a administração de ocitocina intranasal. Essa ocitocina atravessa a barreira hematoencefálica por vias locais. E apesar de a gente ter diversos estudos nesse efeito pró-social da ocitocina, no reconhecimento das emoções, no olho do olho, na melhora da confiança interpessoal, isso vem sendo pesquisado em alguns transtornos mentais, como esquizofrenia, autismo, a gente ainda não tem aplicabilidade clínica para essa ocitocina administrada intranasal. Bom, é importante ressaltar que essas alterações hormonais da gestação, no trabalho de parto e no pós-parto, associado à interação
próxima, íntima da mãe com sua criança, orquestram uma série de alterações no cérebro da mulher que a gente chama de plasticidade cerebral da maternidade. Esse aqui é um estudo muito interessante nessa área. A gente já tem uma série de estudos de neuroimagem em modelos animais que mostram para a gente essas evidências do quanto que o cérebro de uma mulher, né, ou de uma fêmea que se torna mãe se modifica. E nas últimas décadas também tem se somado essas evidências das alterações estruturais e funcionais no cérebro da mulher. Esse grupo de pesquisa pegou mulheres grávidas pela primeira vez, se tornaram mães, um grupo de primíparas, e comparou com um grupo de mulheres não mães. Eles descobriram, através de exames de ressonância que eles fizeram antes da gestação e logo após a gestação, que o cérebro das mães sofreria uma série de redução de volume de córtex, redução de espessura de massa cinzenta nas mulheres que se tornavam mães. Essas regiões eram principalmente regiões mediais, como córtex frontal medial, córtex do cíngulo anterior, precúneos, córtex do cíngulo posterior e regiões temporais. Eram áreas correspondentes à rede de teoria da mente, capacidade de mentalização, de inferir estados mentais, de ler as emoções, os rostos, de inferir qual é o estado emocional e as intenções das outras pessoas. Essa redução de espessura, de volume de córtex cerebral, está relacionada à poda neuronal. Existe uma seleção por neurônios mais efetivos. E isso torna com que essas regiões se tornem mais ativas na maternidade. E essa maior atividade dessas regiões na mulher, lendo as leituras, né, as pistas do seu bebê, está relacionado a uma melhor qualidade de vínculo e de cuidado da mãe com sua criança. Essa rede de empatia, de teoria da mente, não é a única. Outra rede indispensável à maternidade é a rede de motivação e recompensa. Esse mesmo grupo de pesquisa fez uma avaliação calculando o volume e a atividade do estriato ventral, que contém o núcleo accumbens, é uma estrutura importante na rede de motivação e recompensa. E percebeu que, de modo semelhante, o estriato ventral sofria uma redução de volume com a maternidade e uma maior ativação dessa rede dopaminética mesolímbica, nessa rede de motivação e recompensa, que isso estava relacionado a melhores índices de sensibilidade materna. Hoje já está bem estabelecido que existe rede neural da maternidade, o chamado maternal brain. A maternidade é um momento ímpar de plasticidade, de modificação do sistema nervoso central e possivelmente alterações que tudo indica são duradouras. Isso faz com que a mãe seja ávida, saliente às pistas do seu bebê, às expressões faciais, às vocalizações, ao cheiro, às pistas verbais e não verbais do seu bebê. Diante dessas pistas, ela tem ativação de redes neurais que permitem ela responder com sensibilidade, com uma habilidade ímpar nesse reconhecimento emocional e na leitura não verbal da sua criança, e responder às necessidades da criança com motivação e com prazer. Esse aqui é um estudo que resume as principais redes neurais relacionadas ao maternal brain, a rede de empatia e teoria da mente, rede de controle emocional, rede de atenção e vigilância, o circuito de motivação e recompensa e as funções executivas. Sempre me perguntam quando eu falo sobre isso, mas e o pai? Então, antes que alguém me pergunte, existem também alterações hormonais e alterações de plasticidade cerebral no pai. Nós não temos a quantidade de estudos que temos na mãe, não temos também a quantidade de estudos em modelos animais, como temos para a mãe, mas também existem as evidências que existe redução de testosterona nos pais e aumento de ocitocina, e alterações de redes neurais que não são idênticas à da mãe e não tão intensas à da mãe, mas que também estão relacionadas com uma qualidade de cuidado e de vínculo.
Uma curiosidade do Father Brain é que está muito relacionado à intensidade dessas alterações de plasticidade cerebral, está muito relacionado ao tempo gasto que os pais passam cuidando diretamente com seus filhos. Pais, quando são os principais cuidadores de sua criança, o cuidador principal, ele chega a ter alterações de plasticidade cerebral muito semelhante à mãe, diferentemente quando ele é um cuidador secundário. Esse comportamento parental de qualidade envolve esse olhar, né, o olho no olho, esse contato afetuoso, esse toque, essa expressão de afeto positivo, seja através da voz, da expressão facial, essa prontidão para o cuidado, essa leitura sensível das pistas do bebê, sincronia, uma adaptação mútua entre a mãe e a criança, baixo estado de negligência, que é a displicência, desatenção às necessidades da criança, ou hostilidade, né, responder com impaciência às necessidades do seu bebê, ou intrusão, quando a mãe impõe o que precisa ser feito em cada momento da sua criança. Isso leva a uma qualidade de vínculo e um vínculo mãe-bebê considerado adequado, efetivo, que é essencial à saúde e ao desenvolvimento do bebê. Sincronia, comportamento, é a coordenação do comportamento materno aos sinais do bebê. Uma interação síncrono-positiva é caracterizada como sendo adaptativa, recíproca e flexível. É um contínuo coordenar-se, adaptar-se, inclusive porque as necessidades do bebê vão se modificando ao longo dos meses. E essa sincronia, esse vínculo mãe-bebê de qualidade, eles antecedem um desenvolvimento do autocontrole, o comportamento regulatório e competências sociais do bebê e da criança. Ele é indispensável ao desenvolvimento em diversos domínios. O vínculo mãe-bebê adequado está relacionado a um bom desenvolvimento motor, de linguagem cognitivo, de cognição social. Diversos autores e diversos mecanismos têm apontado como se dá essa implicação de um bom vínculo mãe-bebê nessa primeiríssima infância e os bons índices de desenvolvimento e de saúde. E não poderia deixar de citar John Bowlby, que foi um grande nome a afirmar essa necessidade do bom vínculo e do cuidado materno para o desenvolvimento. Ele é o criador da teoria do apego, que postula que essa mãe tão sensível, disponível, criando esse ambiente assim previsível, em que as necessidades da criança são atendidas, e essa prontidão para o cuidado, leva ao apego seguro, e nesse apego seguro, a criança desenvolve uma confiança em si mesma, confiança no mundo, confiança no outro. O que eu preciso, eu recebo, eu sou atendido, e isso me permite ter abertura para explorar o mundo, confiança e resiliência como um todo. Esse apego seguro se replicará nas relações posteriores dessa criança ao longo da vida. Essa sincronia, essa qualidade de vínculo na primeiríssima infância também leva aos bons desfechos através das alterações epigenéticas no bebê. A expressão genética dessa criança é modificada pela qualidade de vínculo na primeiríssima infância, e também áreas cerebrais que estão em pleno neurodesenvolvimento nessa primeiríssima infância são muito sensíveis a essa qualidade de vínculo, como a amígdala, ínsula, córtex pré-frontal, ventromedial, palotemporal, tendo então bom desenvolvimento dessas áreas. Agora, o comportamento materno sofre influência de diversas circunstâncias. Aspectos individuais da mulher vão interferir no comportamento materno, qual é a personalidade, os traços de personalidade dessa mulher, experiências traumáticas prévias que ela já viveu, inclusive se ela foi bem maternada, se ela desenvolveu apego seguro ou não, nível de estresse com que essa mulher vive, nível de suporte psicossocial que essa mulher tem, vão influenciar nessa qualidade de comportamento materno dela. Aspectos culturais também são importantes. O que é esperado culturalmente de um comportamento materno, ou quantidade de estresse que existe nesse ambiente, situações de pobreza, guerra, vulnerabilidade social, vão prejudicar o comportamento materno de qualidade.
Aspectos do bebê também são importantes, temperamento do bebê, saúde do bebê, um bebê prematuro, um bebê deficiente, doente, vão modificar essa resposta materna-criança. E aqui em destaque está a saúde mental materna. O adoecimento mental puerperal, no período puerperal, pode trazer muito prejuízo na capacidade dessa mulher de responder adequadamente às necessidades da sua criança. A sincronia mãe-bebê ela é reduzida no adoecimento mental. Aqui compara, por exemplo, uma interação síncrona em amarelo da mãe com a criança, uma relação com uma mãe ansiosa em azul e uma relação com a mãe depressiva em verde. Então, o contato olho a olho diminui muito, a sincronia mãe-bebê diminui muito numa mãe ansiosa ou mãe deprimida. E isso a gente vê correspondência nisso também em estudos de neuroimagem. Então, áreas cerebrais da plasticidade cerebral do maternal brain, que era esperado que estivessem hiperativas no puerpério, não tem uma boa ativação em mulheres que sofrem algum adoecimento mental. Aqui é um estudo que resume para a gente assim, essas áreas em que é esperado em mães saudáveis que estivessem hiperativas e que não são em mães deprimidas, córtex occipital, precúneos, córtex somatosensorial, estriato ventral, ínsula, córtex do cíngulo anterior, córtex orbitofrontal, amígdala. E a gente vê na clínica, e nas pesquisas, o quanto que mães deprimidas se sentem menos conectadas a seus bebês, expressam menos afeto positivo, sentem menos motivação e prazer, podem ter dificuldade de manejar momentos de choro, desconforto do bebê, muito difícil para ela que não consegue ter regulação emocional. Podem ser mais negligentes, desatentas, não atender com tanta prontidão ou perceber as necessidades de sua criança, mais intrusivas, ela que dita o que precisa ser feito no momento, ou hostis, responder com irritação, impaciência, as necessidades da criança. Sentem também bem menos capazes de iniciar ou manter a amamentação. Tudo isso, quanto mais grave a depressão, mais a gente vai ver essas repercussões negativas e também quanto menos ela tem de suporte social ou marital. Aqui alguns exemplos de estudo de neuroimagem que comparam mulheres deprimidas com mulheres saudáveis no puerpério. Essas mulheres foram expostas à foto do rosto feliz do seu bebê, enquanto se fazia exames de ressonância funcional. Mulheres deprimidas tinham muito menos ativação em córtex do orbitofrontal ou ínsula, áreas que são esperadas de serem ativas para nos dar essa sensação de amorosidade, de prazer ao ver, de encantamento de ver esse rostinho feliz. E tão menos ativas quanto mais sintomas depressivos, mais grave era o quadro depressivo dessas mulheres. Aqui um estudo também do mesmo grupo, em que expôs mulheres deprimidas e saudáveis ao rostinho triste do seu bebê, e que a atividade de córtex pré-frontal, dorso medial e amígdala eram diminuídas a essa exposição à face triste do bebê, mostrando então essa menor prontidão ao cuidado, ou habilidades aí de saliência ou de avaliação desse estado emocional, da necessidade dessa criança diante de uma face triste. Com isso, eu preciso concluir o quanto que saúde mental materna, saúde mental parental importa, porque o cuidado e o manejo dessas situações de estresse, de adoecimento mental podem fazer muita diferença no comportamento materno, no vínculo de qualidade e repercutir na saúde, no desenvolvimento da sua criança. Então, era esse o recado por hoje. Um abraço a todos.